Vocês estão bem? Cadê o povo fiel e alegre? Dá um abraço à pessoa que está do seu lado e diga para ela: você é muito importante para mim. Amém. Aleluia, glória a Deus. Hoje é dia de alegria, queridos. Amém? Nós somos da fé e os da fé não retrocede. Glória a Deus. Se alegre, se motive, porque o Senhor é bom na sua vida. Não tem nada que você precisa que Deus já não fez. Aleluia. Pode se sentar. Isso. Prepare o seu coração aí, porque nós vamos começar a decolar agora. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça antes. Vamos fazer uma oração, Pai. No nome precioso de Jesus e do sangue derramado naquela cruz, nós pedimos ao Senhor entendimento, sabedoria, iluminação dos olhos do nosso coração, para que nós podemos compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Nós não podemos entrar e sair da mesma forma sem compreender, porque nós sabemos que o Senhor sustenta todas as coisas pelo poder da Tua palavra, e o desejo do Senhor é que todo homem tenha conhecimento da Tua palavra, é que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento. Sem o conhecimento, Pai, nós nunca vamos provar daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós precisamos estar com a nossa mente alerta, nosso coração aberto, para compreender, para poder desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então eu peço, renova nossa mente, lava o nosso entendimento nessa manhã, para que nós podemos sair daqui fluindo no propósito e naquilo que o Senhor tem para nossas vidas, em nome de Jesus. Todos digam amém, digam glória a Deus. Aleluia. Conhecimento é uma coisa extraordinária e ao mesmo tempo perigosa, mas a ignorância, ela nos leva a um lugar de escravidão, a um lugar de escassez, a um lugar de falta. Muitas pessoas hoje na igreja, eu estava até comentando com o bispo, o pastor Cleito agora há pouco, eu disse: eu já não estou mais aguentando falar das mesmas coisas todos os dias, toda hora, o mesmo versículo, os mesmos exemplos, e a gente precisa pegar isso para a gente poder subir de nível. Porque enquanto você não pega, não agarra e não sobe de nível, Deus não permite que eu passe de nível sozinho. Porque não adianta eu subir de nível e você ficar aqui embaixo e eu falar o que você não entende. Quem está me entendendo? É necessário que você entenda a palavra, para que nós podemos juntos subir, fluir. O Espírito Santo ele tem muito mais ampla suplitude de coisas extraordinárias para poder nos impulsionar a viver algo extraordinário. Então, quando nós pegamos a palavra e agarramos a palavra com força, a velocidade da nossa carreira de fé, ela é muito mais constante, ela é muito mais intensa. Amém, mas quem está me entendendo? Então, o que acontece? Nós precisamos esmerilhar, se dedicar, já que eu sei que para algumas pessoas são fácil pegar, para outros é um pouco mais difícil, por causa do regime que nós fomos criados. Durante anos nós fomos doutrinados em uma teologia de miséria, de doença, de escassez, de sofrimento, porque a gente passou a vida toda achando que só no céu a gente ia ter alegria e na terra a gente só ia padecer, enquanto a Bíblia não diz isso. Isso é uma teologia plantada por um regime religioso. A palavra diz que nós precisamos ser supridos, providos, abençoados, curado. Seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Não tem como habitar a doença e Deus ao mesmo lugar, porque a doença é cativeiro de Satanás. Deus, ele é a luz que ilumina a sua vida. Mas as coisas vêm quando a gente aceita essas coisas. E como que nós aceitamos? Por ensinos errados que foram implantados a vida toda no nosso coração. Por muitos anos a gente não entendeu o sacrifício da cruz, e ainda tem pessoas que hoje ainda choram com a cruz. A cruz não é motivo de tristeza para mim e para você. A cruz agora já é motivo de alegria, porque ele não está mais na cruz. Ele não está mais pregado lá na cruz. Ele está vivo, ele ressuscitou. Nós saímos daquela condição de condenação, de prisão. E para isso, o justo que veio e derramou o seu sangue para nos purificar do pecado. O que nos prendia? O pecado. Qual era a condenação? O pecado nos condenava a uma vida indigna, a uma vida de sofrimento. E todo mundo que hoje está no pecado está vivendo uma vida de sofrimento. Porque o pecado escraviza, é uma seca de Satanás. É como se você estivesse dentro de uma fazenda de um fazendeiro rígido e você tivesse sido comprado como escravo trabalhando lá dentro.
estivesse feitor ainda sobre você, para que você pudesse ser oprimido ainda mais, para nunca sair dessa escravidão. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o caminho já está aberto, a correia foi arrancada, a cerca já não vai segurar mais você. Uma vez que, eu até vi um tempo desse atrás, um homem fez um experimento. Ele pegou e colocou peixes dentro de um aquário, colocou um vidro dividindo o aquário e colocou uma piranha do outro lado do aquário. Então toda vez que a piranha tinha fome, ela vinha para comer aquele peixe, ela batia no vidro que estava no meio. E passou uma semana e ela vinha atacando e batendo no vidro e voltando, e batia e voltava, batia e voltava. Passou um mês. Quando passou um mês, ele tirou o vidro do meio. A piranha não passava para o outro lado. Então ela vinha até o meio do aquário, e na mentalidade daquela piranha havia um vidro de separação ali ainda. Você imagina, se um animal tem a capacidade de discernir uma coisa dessa, imagina eu e você, que nós temos um raciocínio. A nossa mentalidade, quando ela é doutrinada a uma coisa, a gente, se não houver uma renovação na mente, a gente vai estar sempre grudado naquilo, a vida toda. Porque o que foi ensinado, e se for um ensino errado, a gente precisa desconstruir esse ensino errado para construir de uma maneira correta, para a gente poder provar a vontade de Deus. Aleluia. Tem pessoas que dizem: eu estou vivendo do jeito que Deus quer. Mas será que está? Se você estivesse vivendo do jeito que Deus quer, você estaria top dos top. Porque o que Deus quer para você, eu tenho certeza que jamais você imaginou. Aleluia. Nunca passou no seu coração o que Deus tem na sua vida. Glória a Deus. Mas o ensino errado e o entendimento errado prisionou você de provar da boa vontade de Deus. Então a gente não consegue entender. Eu falava aqui na sexta-feira sobre o 7º lugar que Jesus derramou o sangue dele. Eu acho que eu só toquei nesse assunto e fiquei devendo, né? Fiquei não, eu falei sobre esse assunto. Ele falou. Estava dormindo. Então, o primeiro lugar que Jesus derrama o seu sangue é no Getsemane. E quando ele derrama o sangue no Getsemane ali, a Bíblia diz que ele suou, né? Se não me engano é Lucas 22, 44, pastor. Vou até deixar isso aqui para não atrapalhar. Então, ele entrou num estado de pressão, porque existe um nome para isso. Ele entrou num estado de pressão e medo, que ele transfigurava. Então o suor dele se transformou em gota de sangue. E ali a Bíblia diz: e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue. E fazia o quê? Caía onde? Primeiro lugar que o sangue começa a tocar. Deixa eu só recapitular aqui para que você entenda. Deus formou em Gênesis 1:26. Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois Deus formou o homem e soprou sobre as suas narinas, certo? Então Adão foi o primeiro homem formado. Vamos lá. Adão não teve pai e nem mãe terreno, físico. A gente sabe que na biologia, quando um homem e uma mulher eles têm um contato sexual, a criança é gerada dentro do útero da mãe. E o DNA, eu disse aqui esses dias, e o DNA do pai é colocado na criança. Então todo o sistema sanguíneo da criança não tem o mesmo DNA da mãe, mas do pai. O sistema sanguíneo de uma criança é gerado por causa do sêmen do pai. Adão não teve pai e mãe nesse sentido. Mas o corpo de Adão foi formado. Então toda a corrente sanguínea de Adão veio de onde? De Deus. Quem está aqui? Amém. Veio de quem? Veio de Deus. Agora, todos que nascem depois de Adão, que foi entre Adão e Eva, já tem o DNA de quem? Do pai e da mãe. Só que o único problema está aqui. Enquanto eles estavam no jardim do Éden, no lugar que Deus colocou eles para governar, Adão tinha a mesma essência de Deus. Adão se movia como Deus se move. A única diferença é que Adão não era maior do que Deus do trono. Quem está me entendendo? Amém. Tanto que Adão tinha tanta sabedoria, tanta capacidade, que Deus faz os animais e traz para Adão e diz: coloque nome agora. Então não tem dificuldade de Adão colocar nome nos animais. Por quê? Porque todo animal que Adão colocou o nome faz jus à figura do animal. Cachorro tem cara de cachorro,
Porque não dá para você chamar cachorro de outra coisa. Vaca tem cara de vaca, cavalo tem cara de cavalo. Tem ou não tem? Baleia não parece uma baleia mesmo? Só a sabedoria pode fazer uma coisa dessa. Então ali estava Adão e Eva no jardim, governando-se, todas as coisas estavam sujeitas a eles. E o que aconteceu? Deus fez tudo e fez Adão com uma coroa da criação de Deus. Adão foi coroado. Então significa o governo, a coroa, só quem usa coroa é quem? Rei. Então o que Deus fez? Coroou Adão. Você é o rei da terra. Você é o governo da terra. Todos nós era para ser rei, sacerdócio, ser a coroa da criação de Deus. Mas o que aconteceu? Adão pecou. E quando Adão pecou, ele não tinha filho lá no Éden. Nem ele, nem Eva. Eles foram expulsos do Éden e com uma restrição. Vocês vão para uma terra que por causa de vocês, agora a terra está amaldiçoada. Então vocês vão para uma terra de maldição. E agora o que acontece? A coroa que estava sobre Adão, a coroa do governo, da responsabilidade, do domínio, passou para quem? Passou para Satanás, porque foi Satanás que iludiu Eva. E eles perderam esse domínio. Então agora eles perderam também a essência de Deus dentro deles. Aquilo que era a imagem e a semelhança de Deus, que Adão se movia como Deus se movia. Não é? Na terra Adão já não está mais se movendo como Deus se movia. Quem está me entendendo? Amém. Na terra agora Adão se tornou um homem comum, um homem natural, um homem normal. Então agora Adão vem trabalhar numa terra que tem maldição, espinho, argolho, penosamente suando para poder comer o pão que está granjeando. E nessa terra eles geram filhos. Coloca para mim, pastor, Gênesis capítulo 3, foi? Ou 4? Gênesis capítulo 4, por favor. Deixa eu mostrar para vocês. Aleluia. Meu Deus. Coabitou o homem com Eva. Aqui está falando de quem? De Adão. Diga comigo, Adão. Vocês estão aqui, gente? Aleluia. Por favor, vai embora não. Como diz o bispo, fica aqui. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. É Gênesis capítulo 5, pastor, acho. Aleluia. Aqui foi o primeiro filho gerado. Adão no Éden era imagem e semelhança de quem? De Deus. Na terra agora é apenas um homem comum, um homem natural. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus e o que? E o fez. 2. O homem e a mulher os criou e os abençoou, e ele lhes chamou pelo nome de Adão, que significa humanidade, amém? Ou homem, tem dois significados, Adão, homem e humanidade. No dia em que foram criados, viveu Adão 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Pronto. Lá Deus criou Adão a sua imagem. Aqui agora Deus está criando filhos à imagem de quem? Do homem caído. Então todo mundo que nasce do homem caído para cá não tem a imagem e semelhança de Deus como Adão tinha no Éden. Ele traz agora a imagem de quem? Do homem caído, de Adão. Por isso que nós foi preciso nós nascer de novo. Porque se nós não nascêssemos de novo, nós não íamos recuperar a nossa identidade. Mas a gente vai chegar lá. Calma aí. Espero que você entenda. Se não entender, depois pega um caderno, está sendo gravado, e escreve. Vamos lá. Aqui agora, toda essa semente que está sendo gerada de Adão é a semente de uma natureza pecaminosa, uma natureza caída. Toda essa natureza está debaixo de uma maldição, que foi a terra amaldiçoada. O que acontece? Uma pessoa que está debaixo de maldição, ele é magoado, ele é ferido, ele é pobre, né? Não estou dizendo pobre de não poder comer, é miserável, ele é doente,
E tudo que nós éramos, Jesus se fez para que nós se tornássemos o que Ele é. Então Jesus se fez enfermo para que no lugar, para em nosso lugar, nós ocupássemos o lugar de cura, saúde divina nele. Tomando sobre si todas as nossas dores e enfermidades na cruz do madeiro. Glória a Deus. Para nós se tornássemos como Ele é. A Bíblia diz que Jesus se tornou pobre para que por meio da sua pobreza nós nos tornássemos o quê? Por favor, coloca ali, porque quando fala de riqueza e pobreza, o povo entra em choque. Às vezes o povo diz que é coisa com coisa, mas não é, está na Bíblia. Então ele se torna pobre, se colocando no lugar de quem? Quem eram os pobres? Nós éramos pobres. Se coloca em nosso lugar, olha lá. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, diga comigo, sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. Glória a Deus. Aleluia. Por meio da pobreza dele, nós nos tornássemos o quê? Rico. E riqueza não tem a ver com quanto dinheiro você está carregando no bolso. Riqueza tem a ver com aonde está a sua mentalidade. Aleluia. Tem gente com muito dinheiro no bolso, com uma mentalidade mais miserável do que um mendigo. E tem gente que não está carregando dinheiro nenhum no bolso, mas está com a mente renovada nas promessas e na confiança daquilo que Deus pode fazer com você. Aleluia. É isso mesmo. Então a Bíblia diz que Ele era Deus. Lembra? No princípio Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Fala comigo. Era quem? Deus. Aí a Bíblia vai dizer que Ele, esvaziando-se do Deus que Ele era, assumindo a forma de quem? Do homem. Que homem é esse? Nossa, a humanidade. Caída. A humanidade que vem da descendência de Adão, a humanidade caída. Ele se esvaziou do Deus que Ele era, assumiu a forma de um homem para se colocar no meu lugar e no seu lugar. Então Ele se esvazia de Deus para que eu e você se tornasse cheio de Deus por meio do Espírito Santo. Quem está entendendo? Amém. Tudo que nós era, Ele se fez para que nós se tornássemos como Ele é. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos lá, fez pobre, fez enfermo, se fez homem. Ele morreu, porque como Deus ele não podia morrer, mas Ele morreu para quê? Para que nós fôssemos e para que a morte não tivesse domínio sobre nós. Então qual era o triunfo de Satanás? A morte. O diabo até hoje prende pessoas com medo da morte, mas Jesus disse: aqueles que creem em mim, ainda que morram, viverás. Aleluia. O que acontece? Lembra que dentro da arca tinha uns elementos dentro da arca? O pão, o maná que representa Cristo, amém? As tábuas da lei que representa a palavra que também é Cristo. A vara de Arão, que mesmo cortada, floresceu, que também representa Cristo, que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Pode cortar você, mas você vai estar vivo porque você está em Cristo. Amém. Então a vara floresce mesmo não estando na videira. Então presta atenção, tudo aquilo que figurava Cristo, todos esses utensílios estão dentro da arca. E agora você é a arca. Glória a Deus. Então vamos lá, primeira vez, transfiguração, sangue caindo, tocando na terra. Por quê? Porque o homem está ligado com a terra. Eu e você, nós temos o Espírito de Deus morando dentro de nós, mas o nosso corpo é matéria, feito do pó da terra. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então quando o sangue tocou na terra, o sangue tocou em você. Você não entendeu? Glória a Deus. Toda vez que o sangue tocou na terra, o sangue tocou em você. Se não me engano, em Levítico, que está em algum versículo aí, pesquisa aí para mim, tem uns 7 derramamentos de sangue lá, que se derramou, que se aspergiu 7 vezes sobre o holocausto. Quando você achar, só dá um ok aí, para mim não fugir da linha do raciocínio. Então Jesus está ali no Getsemane, primeiro lugar, aonde o sangue toca a terra. E para quê? Qual foi o significado desse sangue tocar na terra ali? Qual é o episódio depois disso? Jesus foi traído.
Então o sangue que tocou no Getsemane na terra redime você de toda traição, de todo sentimento de traição. Quem já foi traído ali? Aleluia. Então as mágoas não fazem mais parte da sua vida, porque quando o sangue tocou na terra, você foi redimido de toda mágoa de pessoas que traíram você. Você já está num nível muito acima de qualquer traição. Aleluia. E outra, você recebeu agora o benefício da fidelidade. Verdade. Então por isso que um homem de Deus e uma mulher de Deus tem que ser as pessoas mais confiáveis. Amém. Amém. Por quê? Porque foi lavado de toda a infidelidade, de todo o processo de traição. Agora ele está em outro nível. Você tem que crer no homem de Deus. Do contrário, ele não é de Deus. Pessoas que compram e não pagam é infiel. Pessoas que traem é infiel. Pessoas que roubam é infiel. Não tem, como é que fala? Responsabilidade é infiel. Oi? Quem mente é infiel. Esse sangue que tocou na terra foi em vão, se a pessoa está nessa condição. É, meu Deus. Guarda aí, primeiro derramamento de sangue. Olha ali. E molhando o dedo no sangue, está em Levítico, está prefigurando Cristo. E molhando o dedo no sangue, aspergirá dele quantas vezes? 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Quantas vezes Jesus derramou o sangue? 7. Em 7 lugar foi derramado o sangue. O outro lugar, o segundo lugar que Jesus derramou o sangue dele, foi quando ele recebeu a punição. E essa punição está em Lucas capítulo 1, ou 19, verso 1, pastor. Se não me falha na memória, deixa eu sair daqui dessa tela. Ou João 19:1, perdão. Foi João que eu falei, Lucas? É João 19:1. Então por isso Pilatos tomou Jesus e mandou o quê? Açoitado. Mandou o quê? Açoitado. Açoitado. Isso aqui eu já disse. Esse chicote que açoitava Jesus era dos soldados romanos, onde eles era feito com fragulha de osso na ponta, que perfurava e arrancava até carne do corpo. Então, quando Jesus recebeu esses açoites, o sangue começou a jorrar. Logo, ainda em vida. Porque o episódio Judas traz Jesus depois do Getsemane. Jesus já não volta mais para casa. Do Getsemane, Jesus já vai para a via sacra, para cumprir o seu propósito. Aí, segundo, perdão, está aqui. O que significa? Quando Jesus está recebendo essas chicotadas no seu corpo, esse sangue que está tocando na terra, ele está trazendo cura física para o seu corpo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em todo lugar que ele sofreu a pressão, está acontecendo ao contrário em mim e você. Amém. Aonde ele foi moído, está acontecendo ao oposto em mim e você. Aleluia. Aleluia. Amém? Então o sangue que tocou no chão, por causa das flageladas da chicotada, está trazendo cura física sobre o meu corpo. Vamos lá, vamos fazer melhor. Em cada versículo desse, ou em cada tópico desse, vamos tirar uma confissão. Amém? Amém. Vamos voltar lá no suor do rosto, no sangue que derramou sobre a terra. E vamos confessar assim: eu sou redimido. Eu sou redimido. Mais forte, eu sou redimido. Eu sou redimido. Pelo sangue de Jesus, que tocou no chão quando ele suava. Essa remissão me tirou da condição de mágoa, de raiva, de ira, de ressentimento e de infidelidade. E hoje eu vivo o modo de Cristo para a extraordinária, perfeita vontade de Deus. Amém? Então o sangue que tocou no chão, quando ele foi flagelado, quando ele foi chicoteado, diga assim comigo: eu sou redimido, de toda doença em meu corpo físico, porque Jesus pagou no seu próprio corpo para que por meio das suas pisaduras eu fosse sarado. Eu sou sarado. Aleluia. Aleluia. Então vamos lá.
Terceiro lugar que Jesus derramou sangue. Esse é muito importante, eu já tenho falado isso aqui várias vezes, esse terceiro lugar. Ele nos trouxe uma conquista muito grande. Por quê? Eu disse para vocês que quando Adão foi expulso do jardim, ele foi para uma terra que se produzia espinhos e arbolhos. Amém? Então esses espinhos que se produziam na terra representavam o quê? Maldição. João capítulo 19, verso 2, pastor. E ali diz assim: os soldados, tendo tecido uma coroa de puseram na onde? Na cabeça. E o vestiram com um manto de púrpura. Amém. O que os soldados fizeram ali após a chicotada? Pegaram uma coroa de espinho, pegaram os espinhos da terra, amém, amaldiçoada, teceram essa coroa de espinho, colocando sobre a cabeça, retirando a maldição da terra, onde foi amaldiçoada em Adão, e agora restaurando a nossa coroa. Amém. Porque Adão perdeu a coroa, o governo, o reinado. Jesus agora está restaurando esse reinado sobre a nossa vida. Como? Porque vai dizer que os soldados colocou a coroa de espinho e batia na coroa com caniço, e os espinhos perfuraram. E quando os espinhos perfuraram, o sangue correu, que também tocou a terra. Agora nós somos redimidos de toda maldição. Quem está me entendendo? Por isso que culto de quebra de maldição não é mais para você que está em Cristo. Você já não tem maldição mais na sua vida. Não existe maldição hereditária para você. Não existe maldição em você. Você está em Cristo. Agora você está redimido de maldição. Aleluia. Maldição é para quem ainda não está em Cristo. Mas para quem já chegou em Cristo, já está redimido. Lembra aqueles propósitos que nós fazíamos, quebra de maldição, aquelas correntezinhas? Aquilo era só besteira, a gente não sabia do conhecimento. A gente só fazia asneira. Então a gente comprava um monte de algemazinha, algemava, e agora está quebrado. E Jesus dizendo: olha lá, olha que loucura. Eu já quebrei isso faz tempo. E ainda tem igreja quebrando maldição. Meu Deus. Peraí, se o sangue de Jesus não foi suficiente, tu acha que esses papelzinhos que a gente rasga aqui é suficiente para isso? Meu Deus. Jesus. Essas correntezinhas. Vamos quebrar a maldição. Então, sexta-feira da quebra da maldição. Nós vamos quebrar, nós vamos juntar todo mundo aqui, vamos quebrar a maldição na sexta. Que maldição? Se o que nos amaldiçoava, Jesus removeu. Para que você entenda, Salmos capítulo 8, verso de número 4, pastor. Diz assim, ó. Aqui está falando de Adão ainda, viu? Vamos lá. Aleluia. Salmos 8, 4. Que é o homem que dele te lembres. Está falando de qual homem? Adão. E o filho do homem que o visite. Quando fala do filho do homem, está falando de quem? Está falando de nós agora. Lembra que eu falei? Adão, homem, e Adão, humanidade. Então Adão, homem do Éden, Adão, humanidade, gerando filho, a sua imagem, a sua semelhança fora do Éden. Aleluia. Então quem é o homem? Adão. E o filho do homem, nós, que dele te lembres. Aí ele diz lá: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. O que colocou sobre a cabeça de Jesus? Porque o que Adão perdeu lá no Éden? A coroa. Então Adão perde no Éden a coroa. Jesus recupera a coroa agora no seu terceiro derramamento de sangue. Aleluia! Tudo que Adão perdeu, Jesus recuperou. Se você fizer o comparativo, o sangue de Adão veio de quem? De Deus. O sangue de Jesus veio de quem? De Deus. Por isso que a Bíblia diz que por um homem entrou a morte do mundo, mas pelo segundo veio o quê? Veio o dom gratuito da vida. E Jesus é o segundo Adão. Vamos lá, quem está me entendendo? Aleluia. Então diga assim comigo: eu sou redimido de toda miséria, toda pobreza. Eu fui lavado para conquistar e prosperar em todos os meus caminhos. Em nome de Jesus. A prosperidade disponível para você.
todo mundo que prega que você não pode ter prosperidade vai contra aquilo que Jesus conquistou. É verdade. É isso mesmo. Então a gente diz, o diabo está segurando o dinheiro. O diabo não está segurando mais nada não. É o entendimento que não chegou. Porque se o entendimento chegar, o diabo não pode segurar. Tudo parte de uma confissão. Jesus disse, se você disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidando no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será convosco. Aleluia. O que está acontecendo? É que você está falando o contrário do que você quer viver. Jesus, aleluia. Você quer viver o extraordinário, mas você está falando as circunstâncias. Você está falando as dificuldades, você está falando a doença, ao invés de você falar a cura. Aleluia. Porque o sintoma faz você confessar aquilo que o seu corpo está sentindo. Mas a fé faz você confessar aquilo que já existe disponível para você. Por isso que a Bíblia diz, todavia o meu justo vive pela fé. Não é pelo que vê, é pela fé. A fé é certeza de coisas que espera, convicção de fatos que não se vê. Amém? O que você está esperando? O doente está esperando ser o quê? Então pela fé ela tem que pronunciar a cura. Eu sou curado pelas pisaduras de Jesus, eu sou curado. Eu sou curado pelas pisaduras de Jesus, eu sou curado. Seu corpo é templo e morada do Espírito Santo e não cativeiro de Satanás. Aleluia. Então você é redimido. Jesus redimiu você tirando a maldição da terra e fazendo você conquistar novamente. Então agora o governo da sua vida está onde? Com você. Você governa. Por isso que agora Deus levantou homens como cabeças, mulheres como submissa. E não significa que ser submissa é escrava. Não, ela está sob a missão que Deus colocou sobre o homem. Então a mulher ela tem o poder de empoderar, de impulsionar o homem a executar a missão. Aleluia. É a mulher que impulsiona o homem a executar a missão. E aí a Bíblia diz, andará dois juntos se não houver acordo? Não dá para você andar com uma mulher que não entendeu a posição dela, que não impulsiona você a viver a missão. Não dá para você andar com um homem que não entendeu. E por isso que muitos casamentos estão deturpados, a imagem da família de muitos casamentos estão caída. Por quê? Porque uma mulher crente casou com um homem que não é crente e a situação está difícil. Por isso que é a mulher na igreja e o homem no bar bebendo. Agora quando chega em casa os dois, a Bíblia diz que as trevas não têm comunhão com a luz. Então tem alguém em luz e alguém em trevas, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, amarrado por um contrato que é um pacto de casamento, e os filhos crescendo nesse meio, porque a esposa fala uma coisa, o marido fala outra, e vice-versa. Eu já vi marido na igreja buscando e a esposa no forró dançando também, vivendo uma vida toda torta. E muita gente vivendo dessa forma. E alguns estão atribuindo ao quê? Ah não, é macumba, é magia negra, é isso, essas coisas. Gente, é falta de Deus. Tudo é falta de Deus. Falta de entendimento da palavra, falta de novo nascimento, é natureza caída. Se você sair da natureza caída, você vive agora a soberania de Deus em sua vida. Aleluia! Agora, por que a gente não entende a soberania de Deus? A minha esposa até disse isso, não sei se foi ontem ou hoje. Porque nós somos criados num país democrático. E todo mundo que é criado em meio à democracia não aprende o que é monarquia. Deus é rei, supremo, soberano. A sua vontade tem que ser exercida contra a minha vontade ou não. O que a democracia faz? Não, se é contra a minha vontade, eu sou democrático. Então calma aí, vamos discutir. Vamos chegar num acordo nós dois. Porque a democracia é isso, é discutir ideias. Que ideias? Deus não discute ideias, o que Deus fez está estabelecido. Aleluia. A Bíblia diz que a sua palavra passa céu e terra, mas a sua palavra não significa que ela é imutável. Não tem democracia para mudar. O povo que vive numa monarquia entende muito bem o que é a soberania de Deus, porque o rei tem a palavra suprema, a voz suprema. Entende uma coisa? Eu li um livro uma vez que
Eu li um livro uma vez e nesse livro, eu não tenho lembrança agora do título do livro, mas dizia o seguinte, que um pastor, ele teve uma morte súbita e nessa morte ele foi levado ao céu. E lá esse homem estava lá com Jesus e essa morte dele foi precoce. Então ele com Jesus maravilhado com tudo que estava acontecendo lá em cima, tudo que ele estava vendo, coisa linda, e ele disse assim, Jesus disse assim para ele, e quando Jesus estava mostrando para ele, tinha um anjo, o anjo rindo, com a espada na bainha, mas ria, o anjo ria, alegre. Chegou um momento que Jesus disse assim, olha, você veio muito cedo para cá e lá na terra ainda tem muita coisa que eu preciso que você volte para cumprir. Ele maravilhado com aquilo que estava vendo lá no céu, ele disse, não Senhor. Quando ele falou não Senhor, o anjo fechou a expressão, sacou-se da espada. E aí o que entende? Que a palavra de um rei não pode ser revogada, não pode ser questionada. Então não se questiona a palavra do rei. Aleluia. E o que mais nós fazemos é questionar a palavra de Deus. Ao invés de viver ela na sua totalidade, ao invés de nós agarrarmos as verdades da palavra, correr com ela, viver feliz, nós estamos questionando por quê? Qual foi o maior problema do povo que saiu do Egito? Questionamento da palavra no deserto. Por que tirou-nos do Egito? Aí eles mesmos davam a definição, para morrermos aqui no deserto? Eles mesmos perguntavam e eles mesmos respondiam. E tudo que eles falaram, qual foi o final? Quem saiu do Egito morreu no deserto. Tudo que eles pronunciou aconteceu no deserto. Eles morreram, só entrou aqueles que viram a terra e que não voltaram com incredulidade, dizer, se o Senhor nos deu e falou que está conosco, nós vamos subir e vamos possuir. Aleluia. E os medrosos? Os medrosos estavam dizendo, não, eles vão nos comer como um gafanhoto, vão pisar em nós seremos como um pão na boca deles. Nós acabamos de ver lá em Lucas 19:1, que Jesus, estando em agonia e medo, transfigurou sangue. Isso também nos redimiu do medo. A remissão do medo da minha vida e da sua vida. Eu e você não fomos feitos para andar com medo, nós fomos feitos para andar em fé. Aleluia! Então pessoas que andam com medo não proferem a palavra de Deus, ela fica frustrada. A Bíblia diz que eu não tenho um espírito de covardia para você, mas eu tenho um espírito de coragem. E nós recebemos o Espírito de Deus, amado. E a gente está sempre dizendo, maior que está conosco, mas estamos doentes. Maior que está conosco, mas nós estamos devendo. Maior que está conosco, mas o casamento não é transformado. A família não é transformada, o vício ainda está dominando. E que tipo de maior é esse? Então, maior que está conosco, é maior do que tudo, maior do que todas as coisas. Aleluia. No final você vai entender. Aleluia. Terceiro lugar, foi? Quarto lugar agora? Já falei de 3? Quarto lugar. Esse quarto lugar, esse sangue nos traz cura interior. Jesus derramou seu sangue pela quarta vez, quando arrancaram a barba dele. Então ele ali na cruz, diz que os soldados arrancavam a barba de Jesus. Deixa eu ver se eu coloquei algum versículo aqui, pastor. Não coloquei não. Não coloquei. Eu coloquei aqui Isaías 54:7, que eu vou falar sobre a identidade. Vê o que diz aí, se eu não marquei errado. O Senhor me deu língua. Está no 4? É do 4 ao 7, né? O Senhor me deu língua para que saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como
os eruditos. 5. O Senhor me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriram e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontaram e me cuspiram. Então, está falando de Jesus. Então, quando arrancava a barba de Jesus, isso significa que o sangue que saiu pelos poros, que tocou a terra, restaura a nossa identidade, imagem e semelhança. Glória a Deus, aleluia. Ele perdeu a imagem dele. Lembra? Isaías vai dizer que ele estava irreconhecível, não tinha aparência nenhuma. Ele perdeu a aparência para que eu e você recuperasse a nossa aparência. Aleluia. Será que você está entendendo? Glória a Deus. Pelo que o Senhor me deu, pelo que o Senhor me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Procure para mim Isaías quando diz que ele estava sem aparência. Tudo que Jesus se fez foi para que nós fôssemos restaurados. Se fez pobre para que nós fôssemos restaurados na riqueza. Se fez enfermo para que nós fôssemos restaurados na saúde. Ele se fez pecado para que nós fôssemos redimidos. Lembra 2 Coríntios 5, 21? Olha ali, está falando, ó. Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha Aparência nem formosura. nem o quê? Nem formosura. Isso significa a imagem e a semelhança de Deus não estava nele na cruz. A mesma imagem e a semelhança que Adão perdeu. E que eu e você fomos resgatados em Jesus nessa cruz. Quem está entendendo? Eu estou pregando bem devagar hoje para que você entenda. Então, essa identidade ela foi restaurada. Quando arrancaram a barba de Jesus, o sangue que escorreu, que tocou e restaurou a nossa identidade. Agora, pelo novo nascimento, nós agora recuperamos essa identidade de filho de Deus, de imagem e semelhança de Deus na nossa vida. Aleluia. 4 lugar. E também nos trouxe uma cura interior. Aleluia. Curando-nos interiormente. 5º lugar. 5º lugar que Jesus derramou o sangue. Esse 5º lugar aqui também é uma coisa que as pessoas precisam entender. Nos fez produtivo. Tem uma passagem na Bíblia que diz: aonde tocar as suas mãos, prosperará. Já viu isso não? Eu não sei onde é que está. É Deuteronômio 28? Vê aí. E você vai entender, porque tudo que está na Bíblia aponta para Cristo. Então vamos entender por que nós precisamos ter uma prosperidade agora e uma produtividade na nossa vida. Primeiro, quando Deus fez Adão lá no Éden, Deus disse: ide, sujeitai e multiplicai. Multiplica. O homem foi feito para multiplicação. 28. E não é só para multiplicação de filhos, gente, é para multiplicação de tudo que você colocar nas suas mãos. Aleluia. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão. Por quê? Porque o 5º lugar que o sangue derramou de Jesus foi quando o cravo furou a sua mão. Glória a Deus. Aleluia. Então as mãos dele foram furadas para trazer o quê? Produtividade nas minhas mãos e nas suas mãos. Amém. Você tem umas mãos produtivas. Amém. Você já viu pessoas que colocam a mão numa planta e ela morre? Sim. Você disse: que desgraça é essa? A planta estava ali, o cara tocou, ela morreu. É a maldição! É porque ela não nasceu de novo e a maldição ainda está nela. O trabalho dessa pessoa é árduo. As coisas que ela faz não dão certo, porque ela ainda não tem Cristo. Mas eu e você, tudo que nós vamos fazer já deu certo, já está determinado. Houve uma remissão de sangue, amados.
Fala não, né? Amém. Vamos lá. Oh, Deus bom. Eu marquei um versículo aqui, eu não sei mais nem o que eu li, mas foi Efésios 3, 10 ao 12. Coloca aí para mim ver o que está entendendo aqui. Efésios 3, do 10 ao 12. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque pela igreja a multiforme sabedoria de quem? De Deus. Se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Pode ir. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso e confiança mediante a fé nele. O que você tem? Ousadia, confiança e fé nele. Nele quem? No que ele fez. É verdade o que eu estou mostrando para você aqui, é verdadeiro. Pode agarrar e aplicar na sua vida que é verdadeiro. Tudo que ele fez por mim e por você. Aleluia, amado. Aleluia. Então Jesus derramou sangue agora pelos seus pés, para que aonde nós colocarmos os nossos pés agora, Deus nos tem dado, porque há uma promessa. Aleluia. Quem está entendendo? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, porque quando um crente pisa em uma terra deserta, ela passa a produzir. Amém. Quando Abraão chegou lá em Canaã, estava em fome. E depois, Canaã começou a produzir cacho de uva que era para 2 homens carregar. A bênção está em você. A bênção não está na terra. Você é a bênção da terra. Deus te manda para alguns lugares. Não é para você ficar olhando o cenário, é para que o cenário seja mudado por aquilo que você carrega. Aleluia. Ei, tem hora que você entra no lugar que você diz misericórdia, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas essa não é a palavra. Você diz, eu vim aqui para mudar a situação desse ambiente, no nome de Jesus. Aleluia. Você vai entrar em loja que não tem um cliente, quando você estiver lá dentro, ela vai encher de cliente. Porque você vai ser bênção na vida de pessoas que estão falindo. Você vai ser bênção na vida de pessoas que estão se fechando. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será o vosso, será vosso. Tudo que você pisar, ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda terra que pisares o vosso. Toda terra que pisares, o vosso terror e o vosso temor, como já vos tenho dito. Observe só uma coisa. Tem muita gente aí dando uma de valentão, principalmente aqueles que andam armados, roubando, matando e vendendo droga. Essas pessoas, o que está sobre elas é uma influência diabólica. Você já viu testemunho? Eu conheci um caído da Psirica da Serra, que ele era da Igreja Universal, eu não tenho problema em falar o nome da igreja aqui. E ele morreu desde o comércio que meu pai tinha lá. Ele vinha todos os dias de manhã cedo conversar e ele teve um infarto lá no caixa e morreu lá dentro. Lá. E o que acontece? Ele estava vindo da igreja, ele e uma menina que era filha dele. Essa menina tinha uns 17 anos, ele já era um senhorzinho. E só morava ele e a menina. E ele estava vindo da igreja à noite. A rua fazia uma curva assim, tipo em S, e descendo para evitar o caminho, para aquela curva longa, tinha um escadão, que era escadão, mas era tudo de terra, sabe? Não tinha escada feita ainda, fizeram de enxadão. E ele está vindo de lá para cá, e o cara, ele viu o cara, 2 caras. E quando os caras viram ele, os caras pegaram a arma e se esconderam atrás da moita de capim e ficaram assim, ó, esperando ele passar, só que ele já tinha visto. E ele disse, eu estou vindo da casa do meu pai, eu estou cheio do Espírito Santo, eu não vou voltar por causa desses caras. E
E aí ele disse que ia ver ele e a menina, aí quando ele passou, tá um cara de lá e o outro de cá com a arma assim, um apontado pro outro, olhando assim, igual estátua. Ele passou no meio deles dois, desceu o escadão. Quando ele saiu lá na rua, lá embaixo, os caras disseram: ué, cadê o velho que estava vindo aqui? Cadê o velho que estava vindo aqui? Aí lá de baixo ele gritou: eu já estou aqui embaixo, já estou chegando na minha casa. E os caras voltaram correndo para o ponto de ônibus. Então, preste atenção. O que está em você é maior do que o que está no mundo. O que está em você vai causar terror no mundo. Porque o mundo não pode com aquilo que você carrega. Não é uma arma, é o que está dentro de você, o poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Passou na televisão agora há pouco tempo, o cara foi assaltar a senhora, ela disse em nome de Jesus e ele caiu duro. Bateu a caçuleta com o menino lá de terra. Isso é conhecimento do que você carrega. Porque se você tem conhecimento do que você carrega, você tem ousadia. Sabe por que eles têm ousadia? Porque eles sabem que eles carregam uma arma. E a arma dá poder de ousadia para eles. Mas eles também sabem que o que está em você é mais poderoso. É isso aí, pastor. Só que você não sabe disso. Aleluia. Isso. Às vezes o medo, porque você não sabia que você tinha sido redimido do medo, só que você já foi redimido do medo. Aleluia! Glória a Deus, amados. Tu és bom, pai. Foi o sexto lugar? Sexto. Sexto, não, já foi o sexto, né? Os pés foi o sexto. Sétimo. Agora o sétimo lugar. Aleluia! Eu coloquei aqui, pastor João 19, 31 até o 37. Já não sei mais o que eu li, não. Coloca lá para ler de novo. João 19, 31 ao 37. Aleluia. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, viste como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e lhe fosse tirado. Os soldados foram quebrar as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como visse que já estava morto, não lhe quebrava as pernas. Mas um soldado lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu. Sangue e água. Olha só. Eu até coloquei aqui, ó, presta atenção. Jesus derramou até a última gota de sangue. Ele não tinha sangue de Maria no seu corpo. Lucas 2, 24. Trata-se da purificação de Maria, que derramou sangue no parto. Porém, Jesus era criança para ter pecado. Cadê, meu Deus? Eu estou precisando de um óculos. Redimido da visão. Deixa eu ver aqui. Para ter pecados cometidos, para redimir de maneira completa das maldições que vieram das gerações passadas, do sangue do primeiro Adão, que havia permitido o domínio do mal sobre a terra, a última ocasião em que seu sangue foi derramado, aconteceu quando o soldado lhe abriu lá com uma lança, fazendo sair do seu coração sangue e água. Aí aqui já foi outra coisa que eu coloquei. Segundo o cientista, Jesus morreu de uma forma cárdica. O coração dele explodiu quando eles empurraram a lança. Mas para que redimisse nós, na nossa totalidade, para que você tire da cabeça que Adão agora, ou a sombra de Adão agora, não é mais problema na sua vida. Até a última gota ele derramou para nos redimir totalmente. Glória a Deus. Glória a Deus. Totalmente. Tem gente ainda dizendo: por que Adão fez aquilo? Você tem que dizer agora: obrigado porque Jesus fez aquilo. Glória a Deus. Obrigado porque Jesus fez. Obrigado porque Jesus resgatou tudo que foi perdido.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Jesus agora, e outro detalhe, a Bíblia diz que quando ele furou, derramou sangue e o quê? E água. Nesse momento, a última gota de sangue derramou e a água significa a palavra que foi liberada para mim e para você agora. Amém. Glória a Deus. Agora nós temos acesso à palavra. Porque no Velho Testamento eles tinham acesso a uma lei que só quem lia eram os sacerdotes, os profetas. Mas agora eu e você, Aleluia. a palavra foi Obrigado, liberada, Jesus. chegou a mim, chegou a Glória a você. Deus. Pai. Aleluia. Amém. E a Bíblia vai dizer que nós já somos limpos, lavados pela palavra. Aleluia. Aleluia, somos lavados pela palavra. Preste bem atenção. Já era para nós estarmos numa estatura bem perfeita. Mas a falta de conhecimento, Oséias disse: o meu povo sofre porque está faltando conhecimento. Quando falta conhecimento, o povo é escravo. E para algumas pessoas, como diz o apóstolo Daniel, que dando tudo certo vai estar aqui no dia 17 de agosto. Para algumas religiões ou para algumas denominações, a ignorância é uma fonte de lucro. É muito mais fácil conduzir pessoas na ignorância do que conduzir pessoas no entendimento. Por quê? Porque se eu coloco você no entendimento, como é que eu vou vender pano para você? Como é que eu vou vender óleo para você agora? Você até pode comprar. Mas como é que eu vou trazer um vídeo de óleo agora e dizer: vamos comprar isso aqui, 1 litro de suco de uvas. Isso aqui é o sangue do cordeiro. Você vai comprar agora e vai aspergir a porta da sua casa. Para que você vai aspergir a porta da sua casa se o sangue já aspergiu você? Verdade. Aleluia. Epa. Para que nós vamos fazer um movimento aqui de mergulho de Naamã? E eu estou falando de coisas que eu já fiz muitos anos atrás. Eu fiz tudo isso. Se você já foi purificado, redimido, não é a lepra de Naamã que está trazendo problema para você. É a falta de entendimento que está colocando você em lugar de escassez. Você não está leproso. Sua família não está leprosa. Amém. O que está faltando é entendimento. Aleluia. Aleluia. Então o entendimento liberta você. O entendimento coloca você na posição que Cristo recriou novamente para você ser. Você foi colocado numa nova posição. Então agora o que acontece? O homem Adão, que estava lá no Éden, que Deus formou ele lá, lembra que eu falei? Ele se movia como Deus movia. Ele só era menor do que Deus no trono, mas se movia como Deus movia. Lembra o que o Faraó falou para José? O que Faraó disse para José? Em tudo você vai governar, você só será menor do que eu no trono. Então presta atenção. O Faraó está dizendo: olha, a terra é toda, aqui o Egito é todo teu, ninguém sai, ninguém anda, ninguém levanta uma mão, nem um pé sem tua ordem. Contudo, José, eu só no trono eu sou maior do que você. Olha a prefiguração. Agora o que está acontecendo aqui? Jesus veio para nos colocar na posição que Adão perdeu. Mas nós estamos em fase de processo de crescimento ainda. Por isso que a Bíblia diz que ele subiu ao céu, deu dons aos homens, e a uns ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que cheguem, até que chegue. Como é que está escrito? E a estatura do varão perfeito. João vai dizer, eu acho que é João 3:2, né? 1 João 3:2, né? Acho que eu marquei aqui, deixa eu ver. É 1 João 3:2. 1 João 3:2 diz assim, ó: amados, agora somos filhos de Deus. O que João está dizendo? Já melhorou. Amém. Nós éramos filhos de Adão, e agora nós somos de quem? De Deus. Já melhorou. Já não estamos mais na condição. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então o que está faltando? Nós chegarmos à estatura daquele homem perfeito que tinha no Éden, e que Jesus se tornou esse homem perfeito agora, o modelo para cada um de nós.
Nós ainda não chegamos a essa estatura. Por quê? Porque nós estamos em fase de processo de aperfeiçoamento. Lavando a mente, transformando a mente. Para algumas pessoas o processo está muito lento. Fase de renovação de mente. Paulo diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente ainda está muito conformado com esse século, as coisas que estão acontecendo, está nos deixando em um conforto. E por isso que as coisas estão do jeito que estão. Porque se a gente renovar a mente, a gente vai ver que essas coisas que estão acontecendo agora, elas estão muito abaixo de nós. Aleluia. Tecnologia está abaixo de nós. O que está acontecendo agora está muito abaixo, porque tudo que está acontecendo agora, há 2000 anos atrás já foi profetizado, já está escrito que ia acontecer. Então a Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Aleluia. O que vai ser novidade amanhã já está na Bíblia. Pode procurar lá, é um versículo lá que já Glória a Deus. já aconteceu. Entende? Não era para a gente estar mais olhando para essas coisas e dizendo: meu Deus, o que o mundo está virando? E a gente sabe que o mundo vai virar isso, porque Jesus está voltando. E até ele voltar, muita coisa vai acontecer, até que se apareça o homem da iniquidade, o anticristo se revele, vai acontecer muita coisa, nós sabemos disso. Não é para crer que está mais assustado com essas coisas. O que nós precisamos agora é estar pronto para alertar o mundo. Aleluia. E se você é um crente que está meia boca, meio barro, meio tijolo, não se firmou ainda, então cuidado com essas coisas. Porque de uma hora para outra você pode acabar com tudo. Meu Deus. Pegue firme com Deus, pegue firme com a sua palavra. Você abre a internet, está cheio de teologia deturpada. Eu até brincando, mandei um vídeo para os pastores. Tem até um cara, um teólogo na internet, dizendo que Satanás foi Moisés. Que Moisés que foi o homicida desde o primeiro. Ele começa pegando que Moisés matou o Egito e que mandou matar não sei quem, que mandou matar não sei quem, e que por isso Moisés não entrou na terra. Você vê os caras dentro tudo uma mensagem de uma tal forma que eu fui ler os comentários para ver se tinha um filho de Deus que dizia assim: que loucura é essa? Todo mundo dizendo: obrigado, meu irmão, você esclareceu minha mente, obrigado, porque agora eu tô... Não tem mais de 10 mil comentários, não tem ninguém que disse: você é doido, cara. Moisés era amigo de Deus, Deus falou face a face com Moisés. Mas o povo sem conhecimento: eu nem sabia que era Moisés, e já tinha acontecido isso. Então, amados, quando você não tem conhecimento, qualquer coisa que empurre em você, você recebe. Tá bom, é isso mesmo. Eu não sabia que era dessa forma. Você precisa ter clareza, luz e entendimento da palavra de Deus. E por isso que o mundo está cheio de pessoas enganadas dentro da igreja, porque não tem conhecimento de Jesus. Eu sei que a gente anda por fé, mas fé sem conhecimento também não atua. Tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Pegue a palavra, flua, esmereie-se, se dedique. E se você tem alguma coisa que não entendeu, aqui tem mestre dessa igreja, chama eles pastores e vem cá, eu não entendi esse específico aqui não. Rapaz, eu até busquei na internet alguma coisa, mas os caras falaram isso. Qual que é o sentido, o contexto de tudo isso? Que o contexto é sempre estar em volta do texto. Tem pessoas que pegam só um versículo isolado e dizem: está vendo, é isso aqui. Mas o contexto desse versículo está dizendo o quê? Então você precisa entender o que Deus está falando. Amém. Nós somos filhos de Deus para viver uma Isso boa mesmo. terra, para viver uma boa vida. Amém. Por isso que a Bíblia diz: eu vos levo para uma boa terra. Deus não está mudando a terra. A terra já existe, Ele está levando para uma boa terra, porque para um bom entendimento, para viver uma boa terra, para que a terra que você vive seja transformada por aquilo que você carrega. Aleluia, amados. Então está na hora de nós começarmos a nos posicionar dentro do quintal da nossa casa. A mudança tem que vir de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não adianta evangelizar lá fora, dentro de casa está perdido. Porque tem gente que na rua é uma bênção, mas dentro de casa é um demônio. Aí encontra uma pessoa na rua, diz: viu fulano, como é que fulano é uma bênção? Aí o familiar diz: uma bênção para você. Aí vai lá em casa para você ver. Aí na rua é um anjinho, lá em casa é o que caiu. Estava bem colado com o Lúcifer. Então a gente precisa ser uma bênção. A família, o ministério de uma pessoa começa dentro de casa. Eu sempre digo: se sua esposa não crê no seu ministério, é porque você tem chamado.
Porque a primeira pessoa que crê no seu ministério tem que ser a sua esposa, porque é ela que é auxiliadora. E se ela não crê, como é que ela vai auxiliar uma coisa que ela não crê? Se a sua esposa está, você como pastor, a sua esposa está ouvindo mais os outros do que você, é porque você está muito fraco no seu chamado. Ou você não tem dado testemunho do que você é. A palavra não é só pregada, ela tem que ser vivida. Aleluia. Isso mesmo. Tem que ter uma força em cada um de nós para romper as barreiras, as dificuldades, para viver aquilo que nós estamos recebendo e pregando. A palavra tem que ser evidenciada. Observa, não tinha nenhum obstáculo para Jesus, nada. Jesus está na proa do barco dormindo, ou a tempestade se levanta, os discípulos se desesperam e se acordam Jesus. Ei, nós estamos perecendo. Jesus levanta na maior. Eu fico vendo a naturalidade do texto. Jesus se levanta na maior paz de espírito do mundo. É uma tempestade, gente. Os caras têm 12 caras desesperados. E aliás, esse barco era um barquinho até que grande, que já cabendo 13, né? E geralmente os barcos pequenos podem ter 8 pessoas. Esse aí já cabia 13. Tem 13 caras dentro do barco. Jesus dormindo em 12, colocando água para fora. E a tempestade aí não aguentava a pressão. Foram lá acordar Jesus. Nós estamos perecendo, o senhor está dormindo. Aí Jesus levanta, olha. Mar! Vento! Se acalme! Aí volta para eles. Vocês são de pequena fé. Aí os caras ficam olhando para o mar. Calmou, o vento calmou. Aí eles olham para os outros. Quem é? Eles estavam andando com Jesus, já fazia tempo, cara. Aí olham um para o outro. Quem é esse aí que até o mar e o vento se obedecem? Quem é? E como é que eles estão andando com uma pessoa que eles não conhecem? Aí eu imagino os 11. Aí quem deve. Com certeza quem fez essa pergunta foi o cara mais entusiasmado. Quem é esse aí? Que até o vento e o mar se obedece. Aí o outro, rapaz, eu pensava que era filho de Maria, mas agora não sei não. Nem eu sei mais quem ele é. Aí eu disse, o que tu disse? Sei não, rapaz. Não sei quem é não. Lá na frente, Jesus disse, agora vocês vão passar para o outro lado. Sozinho eu vou ficar em terra que eu vou no monte orar. E depois eu vou ter com vocês. E aí se você pegar o desenrolar do texto, ele só tinha um barco. Jesus disse, vocês pegam o barco, vão na frente e eu vou atrás. Com o quê? Na cabeça dos caras. Os caras pensando, vai com o quê? Se o único barco que tem, nós vamos. E ele vai ficar em terra. Imagina, na cabeça de algumas pessoas que estavam dizendo, ele vai dar um perdido agora. É agora que nós se perdemos de vez. Então os caras pegam e vai. E aí a Bíblia diz que Jesus em terra, vendo eles em tormento lá no mar. Eles estão atormentados lá. Outra tempestade se levanta e eles jogando água. Eles não aprenderam a primeira lição. E eles estão jogando água para fora, jogando água para fora. E aí, das 6 da tarde às 9 da noite, como é que fala? É uma vigília. Porque no antigo, no calendário deles, contava-se da hora, primeira hora, que era 7 horas da manhã, até às 5 da tarde. Então você vê, Jesus morreu na hora 9, que era às 15 horas, 16 horas, hora 20, 17 horas, hora 21. 6 horas começava a primeira vigília. De 3 em 3 horas, uma vigília. Das 6 às 9, primeira vigília. Das 9 à meia-noite, segunda vigília. Da meia-noite às 3 da manhã, terceira vigília. A Bíblia diz que Jesus apareceu na quarta. Eles passaram a noite todinha agoniados. Na quarta vigília, ninguém sabe se foi 3 da manhã ou se foi às 6. Porque entre as 3 e as 6 era uma vigília. Então não dá a hora exata, dá a hora que ele veio numa vigília. Então imagina, os caras estão lá. E aí ó, ali está dizendo que foi vendo em dificuldade. Os caras estão lá, daqui a pouco quando eles olham, lá vem um cara andando sobre as águas. Jesus, andando sobre o mar. No livro de Marcos, pastor, a Bíblia diz que eles pensaram que era um fantasma. Eles gritaram, 11 ou 12 caras dentro do barco gritando. Jesus disse, ei, tenha calma, sou eu, não tenha medo. Toda vez que Jesus chegou para esses caras, quando eles estavam agoniados, Jesus disse, não tenha medo, sou eu. Aí quando Jesus chega perto do barco, uma distância ainda considerável, a ousadia entra ali um cara, Pedro diz, epa,
Vamos colocar a prova, né? Acho que foi por isso que João disse: provai os espíritos primeiro. João pegou essa passagem aí, quando chegou lá, deu: ó, não adere qualquer espírito, não, prova os espíritos. Aí Pedro disse: se és tu, me manda ter contigo, andando sobre as águas. Porque se tu pode andar, e é tu homem, eu também posso. Então manda. Aí Jesus disse: vem. A única palavra, a única oração para um cara andar sobre as águas é um vem. E você esperando confirmação de não sei quantas coisas, que tem que confirmar na boca de fulano, de ciclano, de beltrano, de bilano, não sei quantos versículos bíblicos para mim poder fazer. Pedro está ali. Imagina os caras dentro do barco. Com certeza, a Bíblia não relata, mas com certeza os outros homens estavam desse rapaz, faz loucura dessa não. Tu é doido, a gente não pode nem te salvar. Se tu fundar aí, nós já estamos aqui com medo aqui desse barco aqui, as coisas tudo lascadas aqui, aí tu vai, moço, e se não for? Tomé, incrédulo, e se não for? Porque os incrédulos são os primeiros que se aparecem, e se não for? Aí a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas, saiu e vai. Eu imagino que não foi só Pedro andando sobre as águas, não foi só o medo, foi a palavra daqueles caras também que ficou na mente de Pedro. Aí chegou num momento que Pedro, pertinho de Jesus, olha e disse: rapaz, não é que é perigoso esse negócio mesmo, que andando sobre essa turbulência todinha aqui, essa onda, esse vento, essa agitação, e eu andando. A mente começa a pensar um monte de coisa, a mente diz: um homem não pode andar sobre as águas, mas ele começa a afundar. Quando ele começa a afundar, ele diz: Senhor, salva-me! Aí a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão, estava bem pertinho, estendeu a mão, pegou ele, levantou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aí você pergunta: Pedro sai do barco, anda, é homem de pequena fé, os outros que ficaram dentro do barco. Ninguém vê Jesus repreendendo esses caras que ficou no barco. Aí diz que os dois voltaram para o barco e tornou-se uma bonança, seguiu a viagem, está tudo certo. E Pedro ficou com a repreensão. Mas se você pegar Atos 10:38, você não pode tomar uma atitude em Deus e voltar do meio do caminho. Porque Deus não tem prazer em quem retrocede. Uma vez que você partiu, siga em frente. Amém. Glória a Deus. Atos 10:38, não, perdão, pastor. Hebreus 10. Aí diz: todavia o meu justo Virá pela fé. e se nele não se compraz a minha, Deus não tem prazer em quem age na fé e chega no meio do processo e volta para trás. Por causa da circunstância. Pessoas que já eram para ser curadas há muitos anos, porque começou dizendo: eu sou curado, mas quando chegou no médico, o médico trouxe um diagnóstico e disse: está aqui, ó. Não está curado não, o negócio piorou. Aí ela parou de confessar a cura e se entregou para o diagnóstico. Pessoas que dizem: eu vou prosperar, eu sou próspero, Deus me abençoou, eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Quando de repente chega as contas e o salário dele não dá para pagar. Aí disse: não funcionou não deu para pagar. Virou uma bola de neve no mês que vem agora. E agora como é que vai ser? Se esse mês eu não conseguir, juntando esse mais do mês que vem, é que não vai conseguir mesmo, de jeito nenhum. Aí ele começa a falar um monte de coisa. E começa a dizer: vou pedir para um parente, vou pedir para não sei quem, vou pedir emprestado para não sei quem. E vira uma loucura e ele não dorme mais de noite, não deixa mais a mulher ter paz. As crianças não comem, não dão mais. E vira uma agonia sozinha dentro de casa, ele desesperado, pressionado. Enquanto na verdade você tem que dizer: ei, essa circunstância não é a minha realidade. Eu sou mais que vencedor em Cristo. Creio em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Amém. Glória a Deus. Então nós somos mais que vencedores. A Bíblia diz: em todas as coisas, sobre todas as coisas, nós somos mais que vencedores. Agora acabou a Bíblia.